Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O meu erro foi achar que, se eu tivesse um mapa e um par de botas boas, o mundo seria meu. Meu nome é Tiago. Em 2022, decidi atravessar a pé um trecho pouco explorado da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Eu era aquele tipo de mochileiro arrogante, levava painel solar, filtro de água de última geração e a certeza de que a natureza era um santuário. Eu não sabia que, em certos lugares, a natureza é apenas uma pele fina, cobrindo algo muito antigo e faminto. Era o meu quarto dia de trilha. O plano era acampar perto de um riacho, mas a neblina desceu rápido demais, tingindo tudo de um cinza sujo. Perdi o rastro da trilha. Quando a noite caiu, eu estava em um vale estreito, cercado por paredões de pedra que pareciam dentes pretos contra o céu. Decidi montar minha barraca ali mesmo. O silêncio era absoluto, nem grilo, nem vento. Apenas o som da minha própria respiração, que parecia alta demais. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som metálico. Tim, tim, tim. Parecia o som de talheres batendo em pratos de porcelana. Vinha de trás de uma formação rochosa a uns 20 metros do meu acampamento. Pensei que pudesse ser outro mochileiro, embora fosse um lugar improvável. Saí da barraca com a lanterna de cabeça ligada. Olá. Minha voz saiu falha. O som parou. Mirei a luz para as rochas. O feixe cortou a escuridão e revelou algo que me fez parar de respirar. Não havia barraca. Havia uma mesa de madeira comprida, posta no meio do nada, coberta por uma toalha de linho branco impecável, que brilhava sob a luz da lanterna. Sobre a mesa, pratos de prata, taças de cristal e castiçais. E sentadas à mesa estavam 5 figuras. Eles vestiam roupas de festa de outra época, fraques pretos, vestidos de seda pesada com rendas. Mas eles não se mexiam. Estavam rígidos como bonecos de cera, e o pior, todos estavam de costas para mim. Boa noite, eu disse, dando um passo atrás. As 5 cabeças giraram ao mesmo tempo. Não os corpos, apenas as cabeças. Elas deram um giro de 180 graus, estalando como galhos secos quebrando. Croc, croc, croc. Os rostos não tinham pele. Eram apenas músculos expostos, vermelhos e úmidos, batendo contra o ar frio da noite. Eles não tinham olhos, apenas órbitas profundas, cheias de uma água escura que transbordava como lágrimas de óleo. A figura central, que parecia uma mulher com um colar de pérolas cravado diretamente na carne do pescoço, levantou uma taça. "Tiago", ela sussurrou. A voz não veio da boca dela, veio de dentro da minha própria mochila que eu tinha deixado na barraca. "Você trouxe o sal?" Pânico. Aquele pânico primitivo que faz o seu estômago revirar. Joguei a lanterna no chão e corri. Não para a barraca, mas para o escuro, subindo a encosta de pedra sem olhar para onde pisava. Eu ouvia o som da ceia atrás de mim, o tilintar de pratos aumentando e o som de cadeiras sendo arrastadas no cascalho. Eles estavam se levantando. Enquanto eu escalava, sentia mãos invisíveis puxando as alças da minha bota. Eu ouvia os vestidos de seda arrastando nas pedras logo atrás. Fru-fru, fru-fru. O cheiro de jasmim se misturou com o cheiro de carniça. Consegui me enfiar em uma fenda estreita na rocha, onde só cabia o meu corpo. Fiquei ali, em posição fetal, tapando a boca para não gritar. Lá fora, o som parou. O silêncio voltou, até que eu ouvi um zíper abrir. Zi! O som veio da minha mochila, que eu tinha abandonado. Mas eu estava ouvindo como se a mochila estivesse do meu lado. Dentro da fenda, senti algo pesado encostar nas minhas costas. "O sal está aqui." A voz sussurrou no meu ouvido, vinda de dentro da minha própria garganta, sem que eu movesse a língua.
Eu apaguei. Acordei com o sol batendo no rosto. Eu estava deitado no meio da trilha principal, a 5 quilômetros de onde eu tinha montado acampamento. Minha mochila estava ao meu lado, perfeitamente arrumada. Abri a mochila com as mãos tremendo. Tudo estava lá. O saco de dormir, o fogareiro, o kit de primeiros socorros. Mas no fundo da mochila havia algo que eu não tinha levado. Um prato de prata, pesado, antigo. No centro do prato havia um monte de pó branco. Pensei que era sal, mas quando cheguei perto vi pequenos fragmentos. Não era sal, eram dentes humanos moídos. Desci a serra em tempo recorde. Nunca mais voltei a Minas. Vendi todo o meu equipamento de trilha. Hoje não durmo nem com a janela aberta, porque às vezes, à noite, eu ouço o som de talheres batendo no prato vindo de dentro do meu guarda-roupa. E eu sei que eles ainda estão esperando. Eles não queriam o sal. Eles queriam o convidado. E agora que eu trouxe o prato deles para casa, a ceia nunca termina. O que eu vou te contar não está em nenhum guia de viagem. E se você procurar nos fóruns de mochileiros, ninguém vai admitir que passou por isso. Existe um código implícito entre quem vive com a casa nas costas. A gente ignora o que não consegue explicar para não enlouquecer. Meu nome é Gabriel. No final de 2023, eu estava cruzando a fronteira da Bolívia com o Peru, fugindo das rotas turísticas. Eu queria ver a verdadeira cordilheira. Acabei em um vilarejo que nem nome tinha no Google Maps. Apenas um amontoado de casas de pedra e teto de palha, sob a sombra de um pico nevado que parecia uma faca apontada para o céu. O ar lá em cima é ralo, seco. A cada passo, seus pulmões queimam e sua cabeça lateja. Eu estava exausto. Um senhor local, com o rosto tão sulcado que parecia esculpido na rocha, me ofereceu um abrigo. Uma construção circular de pedra, afastada da aldeia, usada antigamente para secar batatas. Não apague a vela, ele disse em um espanhol arrastado. E se ouvir o vento chamar seu nome, não responda. O vento aqui tem memória curta, ele rouba o que encontra. Achei que era folclore para assustar gringo. Entrei, estendi meu isolante térmico e meu saco de dormir de 10 degrees. Acendi a vela de sebo que ele me deu e coloquei sobre uma pedra plana. O silêncio da altitude é diferente. É um silêncio que pressiona os ouvidos, um vácuo sonoro. Por volta das 3 da manhã, a temperatura despencou. O frio atravessava as camadas de pluma do meu saco de dormir, como se eu estivesse nu. Acordei com o som de algo raspando na parede externa da construção. Ssssh, ssssh. Parecia o som de unhas longas, contornando as pedras circulares. O som parou exatamente onde ficava a fresta que servia de porta, coberta apenas por uma manta de lã pesada. Então, o vento começou, mas não era um assobio. Era um som articulado. Gabriel. Meu nome, pronunciado com uma voz que parecia o atrito de duas pedras. Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas, apesar do gelo. Lembrei do que o velho disse. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Gabriel, abre, tá frio aqui fora. A voz agora era da minha mãe. A entonação, o jeito carinhoso de falar o meu nome era idêntico. Mas minha mãe estava a 5.000 quilômetros de distância, em Porto Alegre. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso no pescoço. A manta da porta começou a se mexer. Não para dentro, empurrada pelo vento. Ela estava sendo puxada para fora, centímetro por centímetro. A luz da vela começou a falhar. A chama, que era laranja, ficou azulada e começou a se esticar em direção à porta, como se estivesse sendo sugada. No reflexo das pedras úmidas da parede, eu vi uma sombra. Não era a minha. Era a sombra de algo agachado no teto da construção, com braços finos demais e dedos que terminavam em pontas afiadas. A sombra não tinha cabeça.
No lugar do pescoço, saía uma espécie de fumaça escura que se moldava no formato de rostos conhecidos. O rosto da minha mãe apareceu na sombra da parede, depois o do meu irmão, depois o meu próprio rosto. Deixa eu entrar, eu só quero o seu calor. A voz agora era a minha própria voz, mas distorcida, como um disco riscado. A vela estava no fim. Eu sabia que se a luz apagasse, o que quer que estivesse lá fora não precisaria mais de convite. Desesperei. Tateei minha mochila e achei o isqueiro e um spray repelente de insetos altamente inflamável. No momento em que a vela deu o último estalo e apagou, eu acionei o isqueiro e o spray. Uma língua de fogo de 0,5 metro iluminou o ambiente por 3 segundos. O que eu vi na fresta da porta não era humano. Era uma criatura pálida, com a pele esticada sobre os ossos como pergaminho velho. Ela não tinha olhos, tinha apenas buracos que exalavam aquele vapor frio. Ela estava segurando a manta com dentes longos e amarelados. Quando o fogo brilhou, a coisa soltou um ganido agudo, um som que parecia vidro quebrando e saltou para trás. Não dormi. Fiquei ali, acendendo um fósforo atrás do outro, rezando para o sol nascer. Quando os primeiros raios cortaram o cume da montanha, saí correndo. Não me despedi, não peguei meu troco. Ao chegar na trilha principal, olhei para as minhas botas. Elas estavam cobertas por uma geada preta, fuligem que cheirava a carne podre. E no meu saco de dormir, bem na altura do peito, havia 4 furos perfeitamente alinhados, como se algo tivesse tentado perfurar o tecido enquanto eu dormia. Hoje eu ainda viajo, mas nunca mais durmo em lugares circulares. E toda vez que o vento sopra forte e parece formar uma palavra, eu coloco meus fones de ouvido no volume máximo. Porque eu sei que naquelas montanhas o vento não esquece. Ele só fica esperando você responder. Meu nome é Léo. Em outubro de 2023, eu estava fazendo a travessia da Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas e São Paulo. Eu sou um mochileiro experiente, acostumado com o isolamento, mas decidi pegar um atalho por uma trilha de tropeiros que não era usada há décadas. Eu queria a experiência bruta. Consegui. Era o final da tarde do segundo dia. O ar ficou pesado, carregado com aquele cheiro de terra molhada e mato podre que antecede uma tempestade. A neblina subiu do vale como uma parede de algodão sujo, engolindo as árvores. Perdi a sinalização. Decidi que o mais seguro era montar acampamento antes que a luz sumisse de vez. Encontrei uma pequena clareira circular, cercada por árvores centenárias cujos galhos pareciam dedos retorcidos. Montei minha barraca, acendi o fogareiro e tentei me aquecer, mas algo estava errado. Sabe quando você sente que tem alguém parado logo atrás de você, mas quando você vira, só tem o vazio? Eu sentia isso o tempo todo. Por volta das 21h, a floresta simplesmente emudeceu. Nenhum estalo de galho, nenhum pio de coruja, nada, apenas o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Então ouvi um assobio. Não era um pássaro, era um assobio humano, longo e melódico, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ele começava baixo, subia de tom e morria num chiado. "Tem alguém aí?" Gritei, segurando meu canivete. O assobio parou. O silêncio que se seguiu foi pior. De repente, algo bateu na lateral da minha barraca. Pof! Como se tivessem jogado um punhado de terra. Depois, outro golpe do outro lado. Pof! Eu estava no centro da clareira. Não tinha árvore alta o suficiente para cair fruta com aquela força. Peguei minha lanterna tática de 1000 lumens e abri o zíper da barraca de uma vez. O feixe de luz cortou a neblina. A clareira estava vazia, mas ao redor da minha barraca, no chão de terra batida, havia dezenas de pequenas pilhas de pedras. Pedras perfeitamente empilhadas em colunas de 3 ou 4 que não estavam lá 10 minutos antes. Elas formavam um círculo perfeito ao redor de onde eu estava dormindo.
Mirei a luz para as árvores. Foi quando vi, a uns 10 metros, entre dois troncos de carvalho, havia uma figura. Ela era alta, muito magra, com a pele da cor de casca de árvore acinzentada. Ela não tinha roupas, mas o corpo era coberto por uma penugem que parecia mofo. O rosto não tinha nariz, apenas uma fenda vertical, e olhos que brilhavam como brasas apagadas. Ela estava agachada segurando uma pedra. Ela me olhou e, com uma lentidão perturbadora, colocou a pedra no topo de uma nova pilha. Boa noite, Léo. A voz saiu da garganta dela, mas era a minha própria voz. A mesma entonação que eu usei quando gritei, "Tem alguém aí?" Entrei em choque. Fechei o zíper da barraca e me encolhi no saco de dormir. Eu ouvia os passos dela ao redor. Tuc, tuc, tuc. O som de unhas raspando no nylon da barraca. Léo, Léo, Léo. Ela começou a repetir meu nome, testando diferentes tons, como se estivesse aprendendo a falar. Léo, tá frio. Léo, deixa entrar. A voz agora era da minha namorada. Depois mudou para a voz da minha mãe. A criatura estava vasculhando a minha memória auditiva, puxando vozes que pudessem me fazer abrir aquele zíper. Passei a noite inteira sentado, segurando a lanterna, rezando para o sol nascer. A criatura não tentou rasgar a barraca, ela apenas caminhava em círculos, empilhando pedras e sussurrando com as vozes das pessoas que eu amo. Quando os primeiros raios de luz atravessaram a neblina, o som parou. Esperei mais uma hora antes de ter coragem de sair. A clareira estava deserta, a figura tinha sumido, mas as pilhas de pedras ainda estavam lá, centenas delas, e em cima da pedra mais alta, bem na frente da porta da minha barraca, havia algo que me fez vomitar ali mesmo. Era o meu relógio de pulso. Eu tinha certeza de que estava usando ele quando fui dormir. Ele tinha sido tirado do meu braço sem que eu sentisse. E a pulseira de borracha estava derretida, como se tivesse sido tocada por algo incrivelmente quente. Arrumei minhas coisas em segundos. Corri pela mata, ignorando trilha, ignorando espinhos, até encontrar uma estrada de terra. Hoje, eu não acampo mais sozinho. Na verdade, evito até parques municipais. Porque, às vezes, no meio da noite, mesmo morando no 10º andar de um prédio em São Paulo, eu ouço um assobio longo vindo do corredor. E quando olho pelo olho mágico, não vejo ninguém. Apenas uma pequena pilha de 3 pedras parada na frente da minha porta. O que quer que estivesse naquela floresta não queria que eu ficasse lá. Queria que eu trouxesse uma parte dela comigo, e agora ela sabe o caminho de casa. O que as pessoas chamam de trilha de autoconhecimento, eu chamo de corredor de abate. Meu nome é Vitor. Em julho de 2024, eu e mais 3 amigos, o Caio, a Biela e a Marina, decidimos fazer a travessia da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Éramos mochileiros experientes, com equipamentos de ponta e muitos quilômetros nas botas. Mas nada, absolutamente nenhum manual de sobrevivência te prepara para quando a lógica da natureza simplesmente desliga. Estávamos no 3º dia. O plano era chegar ao acampamento base antes das 17h, mas uma frente fria subiu a serra com uma velocidade anormal. Em menos de 15 minutos, a visibilidade caiu para 2 metros. Estávamos cercados por um branco sólido e gélido. "Galera, vamos encostar. Não dá para ver o penhasco", o Caio gritou, a voz já abafada pela névoa. Achamos uma espécie de reentrância na rocha, um abrigo natural protegido por árvores retorcidas que pareciam mãos secas implorando por socorro. Montamos as barracas em silêncio. O clima estava pesado. Sabe quando você sente a pressão do ar mudar, como se estivesse dentro de um ouvido gigante? Por volta das 22h, a Marina, que estava na barraca comigo, me cutucou. "Vitor, ouve isso!" Eu parei de respirar. Lá fora, o som do vento tinha mudado. Não era mais um assobio, era o som de páginas de livro sendo viradas. Milhares delas. Flap, flap, flap!
O som vinha de cima da nossa barraca. Saí com a lanterna, achando que era algum bicho. Quando iluminei o topo da barraca e as árvores ao redor, o grito travou na minha garganta. As árvores não tinham mais folhas. No lugar das folhas, havia centenas de línguas humanas penduradas nos galhos. Línguas cinzentas, flácidas, presas por espinhos grossos. Elas balançavam com o vento e era o som do músculo batendo no nylon da barraca que fazia aquele barulho de papel. Mas que parte é essa? O Caio saiu da outra barraca em choque. No momento em que ele gritou, as línguas pararam de balançar. Elas se esticaram, rígidas, apontando todas na direção dele. Que parte é essa? As línguas repetiram. O som não veio de uma boca. Veio da floresta inteira. Um coro de centenas de vozes diferentes, algumas de crianças, outras de velhos, todas repetindo a frase do Caio com a mesma entonação de pavor. A névoa começou a brilhar com uma luz violeta doentia. E então as figuras apareceram. Eles saíram do meio da fumaça branca. Pareciam mochileiros. Usavam anoraques coloridos, mochilas cargueiras e botas de trilha. Mas eles não tinham rosto. Onde deveria haver uma face, havia apenas uma superfície lisa de osso branco, com um único furo no centro, como se tivessem sido operados com uma furadeira. "Não corram!" A Marina gritou, mas o Caio já tinha disparado para o meio da neblina. Vimos as luzes da lanterna dele sumirem no branco, ouvimos os passos dele, e então ouvimos o som de algo sendo rasgado. Não era tecido, era som de couro sendo aberto. "Caio!" Eu chamei, a voz tremendo. "Vitor, me ajuda!" A voz do Caio veio de trás de mim. Eu me virei rápido. Era um daqueles seres. Ele estava vestindo o anoraque azul do Caio. O furo no centro do rosto dele estava sangrando. Ele esticou a mão, que agora tinha 7 dedos longos e finos, e tocou o meu ombro. Corremos pela trilha que parecia se fechar como uma garganta. Eu ouvia os mochileiros sem rosto deslizando pelas pedras atrás de nós. Eles não corriam, eles flutuavam, os pés batendo no chão com um som oco. "Fiquem, fiquem, fiquem!" As línguas nas árvores imploravam enquanto passávamos. Conseguimos chegar ao posto dos guardas florestais ao amanhecer, em frangalhos, cobertos por uma secreção viscosa e transparente que cheirava a suco gástrico. Os guardas nos olharam com uma mistura de pena e horror. Eles não perguntaram o que vimos. Eles apenas nos deram cobertores e café. Um deles, o mais velho, olhou para as minhas botas e disse baixo: "Vocês são o terceiro grupo esse mês."
Meu nome é Marcos. Em 2024, eu estava atravessando um trecho da Serra Geral, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu buscava o isolamento total. Queria lugares onde o sinal de celular nem sonhasse em chegar. E eu achei. No sexto dia de caminhada, o tempo fechou de um jeito que eu nunca vi. Não era chuva, era uma neblina avermelhada, com cheiro de ferro, que desceu sobre os cânions. Eu estava exausto e cometi o erro número 1. Saí da trilha principal para tentar me abrigar em uma fenda que parecia uma pequena caverna. Lá dentro estava seco, mas conforme minha lanterna cortava o escuro, percebi que não era uma caverna natural. As paredes eram perfeitamente lisas, feitas de uma rocha negra que parecia absorver a luz. E, no fundo, havia algo que me deu um nó no estômago. Uma coleção de botas. Havia dezenas delas. Botas de trilha, tênis de caminhada, sandálias. Estavam todas alinhadas, do menor para o maior tamanho. Mas não eram botas velhas. Algumas pareciam novas, e dentro de uma delas eu vi algo brilhando. Era um par de meias, e dentro das meias havia ossos de pés humanos, ainda perfeitamente encaixados. Meu coração disparou. Eu ia dar meia volta quando ouvi um som vindo da entrada da fenda. Clac, clac, clac. Parecia o som de cascos de cabra batendo na pedra, mas o ritmo era de uma pessoa caminhando. Eu me escondi atrás de uma saliência na rocha e apaguei a lanterna. O silêncio era tão denso que eu ouvia o meu próprio suor escorrendo. Uma figura entrou. Ela era alta, curvada, com braços que chegavam abaixo dos joelhos. Ela não vestia nada, mas a pele dela era coberta por uma espécie de musgo cinzento e úmido. O que me traumatizou foi o rosto. Ela não tinha boca. A pele do rosto era uma superfície única e esticada, mas ela tinha 4 olhos, dispostos verticalmente, que piscavam em tempos diferentes. Ela carregava uma mochila, uma cargueira azul, idêntica à minha. A criatura sentou-se no chão e começou a abrir a mochila com uma delicadeza cirúrgica. Ela tirou de lá um fogareiro, uma caneca e um diário de trilha. Ela abriu o diário e começou a passar os dedos sobre as letras, emitindo um som que saía de dentro do peito. Um zumbido de baixa frequência que fazia meus dentes vibrarem. Então ela parou. Os 4 olhos se fixaram na direção onde eu estava. Marcos. A voz não saiu daquela coisa. A voz saiu da minha própria mochila, que estava nas minhas costas. Foi um sussurro vindo de dentro do meu equipamento. Marcos, você esqueceu de desamarrar o cadarço. O pânico foi tão grande que eu não pensei. Eu simplesmente disparei. Saí do meu esconderijo gritando e passei pela criatura como um raio. Senti um frio insuportável quando passei por ela, como se ela fosse feita de gelo seco. Corri pela neblina vermelha sem enxergar um palmo. Eu ouvia o som de cascos atrás de mim, mas não era um perseguidor, eram dezenas. O som vinha de todos os lados. Marcos, o pé esquerdo, tá apertado. Vozes vinham das árvores, do chão, das pedras. Eu só parei quando tropecei e caí em um riacho. A água gelada pareceu quebrar o encanto. A neblina dissipou um pouco e eu consegui ver as luzes de uma fazenda ao longe. Corri até lá e só parei quando os cães começaram a latir. O fazendeiro me acolheu. Eu estava em estado de choque, falando coisas sem sentido. Quando ele me deu um café e eu comecei a me acalmar, ele olhou para os meus pés e empalideceu. Onde estão suas botas, rapaz? Olhei para baixo. Eu estava descalço. Meus pés estavam em carne viva, cortados pelas pedras, mas eu não tinha sentido dor nenhuma durante a fuga. Eu não sei. Eu estava com elas agora mesmo. Você entrou no Vale dos Esquecidos, não foi? O velho perguntou fazendo o sinal da cruz. Aquela coisa não quer a carne, ela quer o caminho. Ela rouba os passos de quem entra lá. Eu voltei para casa, mas nunca mais fui o mesmo. Meus pés nunca cicatrizaram de verdade. A pele continua cinzenta, com uma textura de musgo.
E toda noite, exatamente às 03h15 da manhã, eu acordo com um som vindo debaixo da minha cama. É o som de um cadarço sendo amarrado. E toda vez que eu olho, minhas botas novas estão mudando de lugar, alinhadas milimetricamente na direção da porta, como se estivessem esperando a hora de voltar para aquela fenda.